Meus queridos, quem aqui já ouviu aquela famosa frase, nunca julgue um livro pela capa? Talvez não só tenhamos ouvido muito, como nós tivéssemos praticado muito, tenhamos talvez praticado vez por outra esta frase, que ela tem uma grande verdade em si. Uma história interessante, meus queridos, que eu desejo compartilhar com os amados, nos mostra que muitas vezes as aparências, elas não revelam o valor real de alguma coisa ou de alguma pessoa. No ano de 1816, aconteceu uma história interessante que nas ruas de Marselha, na França, as pessoas olhando pelas janelas viram um certo homem caminhando pelas calçadas, mas aquele homem ele estava mal vestido, suas roupas estavam acabadas, desgastadas um pouco, aquele homem sujo, cansado. As pessoas começaram a olhar com indiferença para aquele homem, ignoravam o mesmo, e outros até mesmo zombavam dele, ao vê-lo andando naquelas ruas. Mas aquele homem não era um mendigo, nem alguém do tipo. Na verdade, aquele homem era Napoleão Bonaparte, o imperador da França, que estava voltando do seu exílio da ilha de Elba para a cidade novamente, só que disfarçado, para que ninguém o conhecesse. Somente alguns dias depois é que ele se apresenta, é que as pessoas de fato sabem quem realmente estavam diante deles. Veja só a surpresa que eles tiveram quando souberam quem de fato era aquele homem que eles acusavam, olhavam com indiferença, sendo como que uma pessoa qualquer, um mendigo talvez. Mas interessante que essa história, ela nos lembra que muitas vezes nós olhamos, mas que nós não enxergamos de fato o que está diante de nós. Julgamos muitas vezes pela aparência, não é verdade? Muitas vezes nós olhamos indiferente, não compreendemos quem está à nossa frente, e é exatamente isso que acontece aqui no Evangelho de Marcos, de certa forma. Os discípulos ainda estão no início da sua caminhada com Cristo, e eles estão conhecendo pouco a pouco, ao passo que Marcos ele vai construindo a sua narrativa, segundo a perspectiva de Pedro, ele vai apresentando ainda mais a pessoa de Jesus Cristo. Então Cristo ele vai ganhando intensidade, o seu ministério vai crescendo, e agora ele já começa a expulsar alguns demônios, ele começa a curar algumas enfermidades. Mas vejam, eles andavam com Jesus, eles ouviram os ensinos de Jesus, viram os milagres de Jesus, mas ainda eles não conheciam quem era verdadeiramente aquele que estava diante deles. Nós, meus queridos, domingo passado, estivemos vendo com o presbítero Eurix, que trouxe a mensagem, até o versículo 6 do capítulo 3 de Marcos. E o que aconteceu de lá para cá, para nós nos situarmos neste evangelho, foi que Cristo ele continuou desafiando os fariseus. Ele continuou pregando, ele continuou exercendo o seu ministério, e ele vai curar muitas pessoas à beira-mar, e isso vai enfurecer ainda mais aqueles fariseus. Pela primeira vez também ele vai começar a expulsar demônios para mostrar a intensidade do seu poder, que não está apenas em curar algumas enfermidades, mas agora ele vai mostrar que o seu poder também está sobre as forças malignas das trevas, e ele vai ganhar ainda mais um espaço a mais nesse cenário que Marcos está construindo dele. Após isso, ele vai escolher os seus 12, após este episódio, nos versículos 13 a 19, e em seguida vai acontecer o episódio que os fariseus vão acusá-lo de estar expulsando demônios pela autoridade do príncipe, do maioral dos demônios. E é ali que Cristo vai dizer que todo pecado, dito contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Isso acontece e se desenrola a narrativa, onde também vai se passar o episódio em que a mãe de Jesus com seus irmãos vão buscá-lo para trazê-lo de volta imediatamente, e é ali que ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai,
que está nos céus. E se encerra o capítulo 3, mas é no capítulo 4, no início dele, que Cristo ele vai começar a introduzir nos seus ensinamentos as parábolas. Então, até o versículo 34 deste capítulo, ele vai falar 4 parábolas que vão falar a respeito do reino de Deus. E então, aí, após isso, chegamos na passagem que nós estamos lendo, vamos trabalhar nesta noite, onde Cristo ele vai desejar passar para a outra margem. Tendo ensinado ali o dia todo, ele vai desejar passar para o outro lado. E até aqui Cristo ele ensinou a beira-mar. O mar de onde ele desejava atravessar, o mar da Galileia. Este lago, meus queridos, ele ficava a aproximadamente 213 metros abaixo do nível do mar. Ele tinha uma extensão de 19 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Então este mar ele não era tão pequenininho assim. Mas a 48 quilômetros dali, digamos que como daqui em Guarabira, ficava o Monte Hermon, uma montanha grande. E o que era que isso provocava? O frio extremo que vinha daquelas montanhas, que se encontrava ali com a água quente do mar da Galileia, normalmente, vezes por outras, desencadeava ali aguaceiros repentinos, tempestades com raios, inclusive, muitas das vezes. Isso era comum naquele lago. E os discípulos, eles sabiam muito bem aonde eles estavam entrando. Eles eram pescadores, alguns deles. As pessoas que moravam naquela região sabiam muito bem o que acontecia ali. E é neste mar que eles vão entrar. Para vocês terem uma ideia, falando dessa questão de montanhas, o pico mais alto que nós temos no Brasil é o pico dos Bandeirantes, o Pico da Bandeira, que fica localizado entre Minas Gerais e Espírito Santo. Ele tem 2.890 metros de altura. Na Paraíba nós temos o Pico do Jabre, que talvez vocês conheçam, que tem seus 1.208 metros de altura. Então, estes cenários, geográficos altos, eles têm essa influência no espaço físico geográfico de desencadear certos climas tensos naquelas regiões onde eles se encontram, e este era o cenário onde Cristo estava com os seus discípulos. E é por isso que nós vemos essa grande tormenta que vai se levantar, e nós vamos aprender um pouco diante deste cenário. Para eles, meus queridos, Jesus era talvez sim um grande mestre, já tinham comprovado isso, aliás, eles até seguiram o seu mestre. Jesus talvez já fosse então aqui um profeta por tudo o que ele fez, mas até então eles não sabiam que ele era o rei soberano, todo-poderoso, que governa todas as coisas. Mas no final dessa história eles iriam saber um pouco mais sobre Jesus, e talvez nós também saibamos mais. Então ali no mar, meus amados, agitado, quando tudo parecia perdido, os discípulos eles conhecem o verdadeiro poder do verdadeiro rei. E por isso que nesse texto nós vamos observar nesta noite e também nos fazer a pergunta: quem é este que até os ventos, que até o mar lhe obedecem? O que nós aprendemos, meus irmãos, é que as tempestades da vida, elas não apenas testam a nossa fé, devemos compreender isso, mas elas também revelam o nosso Senhor Jesus Cristo, que está se relacionando conosco no decorrer do dia a dia, e nós vamos poder ver este poder nesta noite em ação. E a primeira lição que nós queremos ver, que eu quero dar para os amados, é seguindo o comando do rei. Nós vamos ler novamente os versos 35 e 37. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco, e outros o seguiram. Então, meus amados, após um longo dia de ensino que Cristo estava ali tendo à beira-mar, ele estava exausto. Ele deseja então agora passar para o outro lado, para o lado dos Gerazenos, como nós vemos no capítulo 5, versículo 1.
Cristo vai para um novo local, talvez com menos perseguições diante dele. Ele precisava descansar, a tal ponto, meus queridos, que talvez seja até esse o motivo pelo qual ele não desce para despedir as multidões. Coisa contrária, porque ele sempre costumava despedir as multidões antes de partir. Em outros momentos, ele até mandava os discípulos ir na frente, para que ele despedisse as multidões e então seguisse adiante. Mas eles sabiam o ambiente geográfico, como nós já vemos, em que eles se encontravam. Por serem natural dali, sabiam o que podia ocorrer naquele mar, mas ao comando de Cristo eles vão. Eles confiam no seu mestre. Eles tinham sido, um dia cansativo tinha acontecido, estavam exaustos e Cristo ele vai para a outra margem. Mas o que nós observamos é que desde a primeira vez que Cristo ele chama os seus discípulos, eles aprenderam a ouvir a Jesus. Quando Cristo diz venham, eles vêm. Quando ele diz vamos até ali, eles vão. Eles estavam dispostos a ir. Quando Cristo ele encontra dois daqueles no início da caminhada, jogando as redes, pescando, ele diz: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Segundo o relato de Mateus 4, 19 ao 20, aqueles homens, eles jogam as suas redes para lá e sem se questionar, eles seguem Jesus Cristo. E assim Cristo faz com cada um dos seus discípulos, ele vai vendo eles e vai chamando, e eles vão abandonando tudo aquilo que estavam fazendo para seguir o Senhor. Embora de forma lenta, eles vão aprendendo, meus amados, que seguir Jesus é seguir o comando do Mestre. Mesmo que as perguntas muitas vezes surjam de fato, eles podiam dizer: mas por que o Senhor, o Mestre, quer ir por aqui? Eles aprenderam a talvez, embora não compreendessem, mas a não questionar, a ir ao passo que eles foram sendo instruídos. Eles aprenderam a confiar. Isso significa, meus queridos, que durante o percurso, coisas que eles não compreenderiam iriam acontecer de fato. E não é assim com as nossas vidas, porque nem tudo nós compreendemos do que Deus ele tem preparado para nós. Muitas vezes nos parece estranho os propósitos de Deus, mas lá na frente nós entendemos, e no decorrer da vida cristã, nós vamos aprendendo a confiar ainda mais em Deus, em Cristo, e segui-lo, não importa para onde Ele nos chame. Embora de forma lenta eles compreenderam isso, eles foram aprendendo a confiar. Isso significava que, embora não entendessem tudo, eles confiavam no Senhor. Até mesmo mais adiante, no mesmo mar da Galileia em que eles estão aqui nesse momento, Pedro, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, ele diz: Pedro, lance do outro lado. E Pedro, ele diz, mesmo cansado, respondeu: Senhor, segundo Lucas 5, versículo 4, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Nós não vimos isso aqui ontem, sendo ensaiado aqui de forma maravilhosa pelos nossos homens. Muito bom. E então, aqueles homens jogaram as redes porque Cristo, eles aprenderam a confiar na convocação do rei, no comando do rei. E o resultado, meus queridos, foi a pesca tão maravilhosa e extraordinária que Cristo fez cair sobre eles e faz Pedro cair de joelhos, reconhecendo a voz de quem ordenara ele a fazer aquilo. Então, aos poucos, eles estavam aprendendo a confiar mais nesse Senhor Jesus Cristo, nesse Mestre que um dia os chamou. E um dia, meus irmãos, nós também fomos chamados. Cristo, ele chama cada um no determinado tempo, e aquela voz ecoou dentro dos nossos corações. Será se você pode se lembrar do dia em que foi chamado? Talvez, a princípio, nós, como Paulo, como Saulo, estávamos recalcitrando, estávamos resistindo. Mas quem poderá resistir a esta graça maravilhosa, que transforma os corações, que regeneram um coração de pedra em um coração de carne disposto a obedecer o Senhor? Meus irmãos, dali em diante nós aprendemos a seguir a Jesus. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem ter esperança no futuro, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir, talvez chorando de dor, com um peso terrível nas costas, sem rumo.
e sem esperança. Mas, movidos pela fé no Filho de Deus, nós caminhamos em direção a Ele. Não porque nós tínhamos todas as respostas, mas porque, meus queridos, nós sabíamos que só Ele tinha as palavras de vida eterna. Assim como os discípulos que não contestaram o comando do rei, mesmo sem compreender tudo também, nós devemos aprender com eles a confiar e seguir em diante ao nosso Mestre. Em nossas orações nós podemos ser sinceros. Nós podemos orar dizendo com sinceridade, eu escrevi até essa oração hoje fazendo o restante da aplicação, Senhor, eu posso orar. Eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Clareia, ó Deus, a minha mente, ensina-me a Te seguir sem hesitar, a Te obedecer sem contestar. Eu sei, Deus, que nem sempre eu compreenderei todos os Teus caminhos, mas eu sei que eles são sempre os melhores para mim, embora eu não compreenda, embora eu não entenda. O meu coração, Senhor, é que ele esteja satisfeito em seguir somente a Ti. Que essa seja a nossa oração diária. Seguir o comando do Mestre, do Rei Todo-Poderoso, é um ato de fé. Todas as vezes que Cristo ele fala alguma coisa, ele fez uma ação, ele chama, deu um comando, pareceu estranho aos olhos dos discípulos. Como assim? Poderiam perguntar, mas eles aprenderam a confiar, porque o Senhor tem o melhor para nós, tinha o melhor para eles. E então decidiram seguir em frente. Muitas vezes nunca vai fazer sentido, né? Aliás, a própria palavra diz que as coisas de Deus são loucuras para o homem. Nós só entendemos lá no início, lá no final, na verdade. E este é o comando do rei, que nós ouvimos a convocação, nós nos dirigimos em direção a ele e seguimos caminhando. E ele lhe chama também a ouvir este comando. Muitas vezes não quer dizer que nós vamos acertar sempre. Talvez também signifique que um dia ou outro nós podemos errar, nós podemos falhar, porque não somos perfeitos. O Mestre diz, é por aqui, às vezes nós queremos ir por ali, por acolá, mas Ele é bondoso. Nós vamos nos encontrar também muitas vezes em meio às tempestades da vida, e a segunda lição é, as tempestades vêm mesmo quando Jesus está no barco conosco. Versículo 37 e 38 nos diz, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de tal modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Diz eles. Devido às circunstâncias geográficas que nós já falamos aqui, foi o motivo, a causa para que aquele lago, ele repentinamente formasse essa grande tempestade. E quanto mais Cristo, ele esteve muito cansado, ele estava descansando ali. A palavra original não diz que de fato era um travesseiro, uma almofadazinha bem fofinha que Cristo estava deitado, talvez fosse a parte do barco de madeira mesmo que Jesus estivesse apoiando a sua cabeça. Mas veja que diante de tanta tempestade, ele estava tão cansado que ele não acordou diante daquele temporal terrível. O barco estava inundando de água já, os discípulos temorizados, dizendo, nós vamos morrer. E enquanto isso, Cristo estava dormindo na popa do barco, lá no final do barco, devido à sua exaustão, ao seu cansaço intenso. Tão intenso que nem mesmo aquele grande temporal acordou. E os discípulos, eles correram rapidamente para lá. O que nos resta? Vamos acordar o Mestre, vamos acordá-lo. E eles foram e disseram, Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos, que morramos. E nós, meus irmãos, não devemos pensar que Cristo, ele estava fazendo aquilo de propósito. Muitas vezes, diante da narrativa bíblica, a gente costuma pensar que Cristo é Deus, ele já sabe de tudo, então ele faz tudo de propósito só para testar os discípulos ali e pronto, porque ele já sabe que ele vai se sair extraordinário no final. Nós podemos cair no legalismo se formos por este lado, porque muitas vezes é isso que nós pensamos. Mas não era assim. Cristo, ele não fazia as coisas sem amor. Muitas vezes achamos que Cristo faz sem amor
essas coisas só para testar os seus discípulos e porque quer, mas isso não é verdade. Ele estava de fato cansado, dormindo. Ele não estava como nós, que muitas vezes estamos dormindo e nos fazemos que estamos dormindo para talvez conseguir alguma coisa da nossa esposa ou de quem quer que seja do nosso pai. Me lembro que antigamente eu me fazia que estava dormindo para meu pai não me acordar para ir para a roça. E eu orava para que estivesse chovendo ainda mais. Eu já ouvi alguns relatos de alguns homens ou mulheres que ficam dormindo para que a esposa ou o esposo faça a comida ou o café. Aí quando senta o cheiro se acorda. Não é verdade? Não é assim? Mas com Cristo não era assim, ele não estava enganando os discípulos dessa maneira. Mas William Barclay, ele vai dizer que o Mar da Galileia, ele era conhecido pelas suas grandes tempestades constantes. Então, essa tempestade foi um pouco fora do comum, de certa forma, porque, lembremos, os discípulos, alguns eram pescadores. Antes de Cristo chamá-los, eles estavam naquele mar pescando vez por outras, enfrentando esses aguaceiros que dava de vez em quando. Mas foi tão terrível essa tempestade que eles temeram. Pensaram que ia morrer de fato. E acordaram o mestre apavorados. E a palavra usada para essa tempestade no original é a mesma usada para um furacão. Já imaginaram uma tempestade que ocasiona um furacão? Aqui no Brasil nós não temos isso, mas vocês podem ver nos jornais, nos Estados Unidos, quando os furacões vêm, destrói muitas coisas, a tempestade é terrível, os ventos a muitos quilômetros por hora. E é usado para uma tempestade, para um furacão, ou mesmo uma tempestade de grandes proporções, ventos furiosos, impetuosos. Uma tempestade de grandes proporções estava acontecendo naquele exato momento. Imaginem aí. Mas o fato, meus irmãos, de Cristo estar dormindo desta maneira, não aponta apenas para o fato de que ele era humano também, de fato. Estava muito cansado, precisava descansar, mas, segundo Hendrickson, também aponta para a confiança que ele tinha no próprio Pai Celestial. O Senhor Deus Todo-Poderoso, a primeira pessoa da Trindade, o Pai do Filho. Cristo confiava no seu Pai e era uma confiança inalterável. Não havia nada que pudesse alterar a fé, a confiança de Cristo no seu Pai. Mas, e a nossa confiança, como está na pessoa de Cristo? Na pessoa do Filho? Ou será se temos, todos nós que aqui estamos? Será se temos essa fé neste Cristo? E os discípulos, eles clamam, mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Eles fazem, aqui é uma crítica a Jesus. Eles vão acusar Cristo de agir com indiferença para com a situação que eles estavam passando. Nas traduções eles vão dizer, os teólogos vão dizer, valemos-nos tão pouco assim, que mesmo com a morte nos olhando para nos tragar, o Senhor está dormindo. O Senhor não se importa conosco. Eles disseram isso para Jesus. Fomos engolidos pelas profundezas, quase. Tim Keller, ele vai dizer que significava assim, o Senhor não nos ama? Eles questionaram o amor de Cristo por eles, diante do medo, diante do pavor, prestes a serem tragados pelas aquelas ondas fortes, e por vezes nós nos deparamos com as tempestades da vida, por vezes nós somos levados a questionar o amor de Deus, e dizer, Deus, tu não nos amas? Estou passando por estas dificuldades na vida e o Senhor não está nem aí? Isso, claro, depende. Há pessoas que passam por cânceres terríveis, doenças malignas, e ainda assim louvam a Deus. Há outras que simplesmente algo simples acontece na sua casa e elas questionam o amor de Deus. Depende da pessoa, depende da fé. Em meio a muitos momentos, o povo de Deus questionou o amor dele por eles. No Antigo Testamento não foi diferente. Em Êxodo capítulo 14, versículo 11, os egípcios, aliás, os judeus ali, diante da face daquele mar que estava fechado, com os egípcios vindo atrás deles para matá-los, eles dizem ao Senhor, será que foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxesses até aqui?
para que morramos neste deserto. E este versículo vai se aplicar a muitas outras ocasiões no decorrer da peregrinação no Egito, no deserto. Eles preferiram ficar no Egito. Faltou-se, por acaso, sepultura para nós? E por muitas vezes nós podemos questionar o amor de Deus, meus irmãos, por estarmos passando por muitas coisas, por muitas dificuldades, mas que nós não nos esqueçamos de quem Deus é. Não nos esqueçamos do que foi feito por nós. Se nós temos essa palavra e meditamos nela, nós nunca vamos esquecer. Mas nós nos esquecemos quando deixamos essa palavra pegando poeira, talvez dentro da nossa bolsa, sem meditar nela dia e noite. Porque a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que, ao crermos nele, tivéssemos a vida eterna. É certo que muitas vezes as tempestades da vida, os momentos difíceis com os que lidamos, que nos são desconhecidos, inclusive, podem muitas vezes nos levar a dizer: não te importas conosco? Não te importas que morramos? Todavia, isso não significa que Deus ele não nos ame. Foi Ele mesmo que disse: eu estarei com vocês todos os dias, até os confins, até o final dos séculos. Mateus 28, 20. Nosso querido Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer: os discípulos eles tinham passado o dia todo ouvindo o ensinamento do Mestre. Eles decidiram segui-lo, mas eles não estavam isentos de passarem pela tempestade. E muitas vezes nós achamos que por sermos crentes, filhos de Deus, estarmos em uma igreja, estamos isentos de passarmos pelas dificuldades, o Senhor vai nos livrar de todas elas. Mas quando olhamos para as Escrituras, não é isso que nós vemos o povo de Deus passar. Pelo contrário, eles passam, mas o Senhor está lá com eles, para lhes dar força. E Hernandes continuam: eles amavam a Jesus e tinham deixado tudo para segui-lo. Mas isso não os poupou do mar revolto. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Não nos esqueçamos disso. E venhamos querer dizer: não te importas que morramos? Quando passarmos pelas dificuldades da vida, sem compreendermos o amor de Deus por nós, porque não meditamos nele dia e noite. Então isso acontece, mesmo sem entender, nós podemos seguir confiantes. Os discípulos eles não entenderam tudo. No decorrer da história da igreja ninguém entendeu tudo, no decorrer da história da humanidade ninguém entende tudo de Deus, mas como eu disse no início, é por fé que nós decidimos segui-lo. Então os temporais vão vir contra as nossas vidas, nós vamos passar por essas dificuldades, mas seguimos confiantes de que Cristo, Ele está conosco no barco. Então eles seguiram o comando do rei, mas aquilo não significa que eles estariam livres de problemas, não significava que por Cristo estar no barco com eles, eles não iriam enfrentar uma tempestade, talvez a mais terrível que já se passou naquele mar, mas eles passaram. Mas agora, em terceiro lugar e último, nós vamos ver que é na tempestade que nós vemos o poder de Deus. Os últimos versos, 39 ao 41, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Cristo ele acorda em silêncio. Os discípulos correm para lá, acordam o mestre: não te importas que morramos? Cristo se levanta, mas ele se dirige primeiro a uma parte da sua criação. Ele vai primeiramente estar exortando ela, para depois exortar aqueles que ele chamou. Então ele os repreende. Essa ação de Jesus vai revelar mais um grau do seu poder, mais um grau extraordinário, inclusive, que vai deixar os discípulos mais apavorados do que a tempestade que eles estavam enfrentando agora há pouco. Eles vão ficar ainda com mais medo. Então Jesus, meus irmãos, ele vai repreender os elementos da natureza, de tal modo que houve profunda calmaria com o som da sua voz. Vejam, ele diz ao vento: psiu,
silêncio. Ele diz ao mar: acalme-se, aquieta-te. E o mar e o vento lhe obedecem. É curioso, meus queridos, é que não apenas os ventos eles se aquietaram, mas as ondas elas pararam também imediatamente. Você que talvez já foi no mar, você que já viu alguma coisa, estudou, já ouviu falar, mas quando vem muitos ventos, a tempestade, as ondas elas começam a se agitar o mar, e quando o vento ele passa, demora um tempo para que as ondas o mar ele se acalme. Mas aqui não foi assim. Em um momento ocorria uma grande e impetuosa tempestade, mas no outro, ao som da voz do Senhor Todo-Poderoso, houve uma enorme calmaria de forma geral. E geralmente, após os ventos diminuírem, é isso que acontece com as ondas. Mas aqui aconteceu imediatamente, algo comparado a um fim de tarde, algo comparado a um fim de tarde estrelado, onde que as estrelas do firmamento são refletidas na água. Você já deve ter visto uma cena como esta, seja até mesmo em um copo de água, quando você estava tomando e viu as estrelas no céu. E assim ficou aquele mar revolto, impetuoso, que estava apavorando aqueles discípulos. Mas algo extraordinário acontece. Então foi assim que o mar ficou. Algo que era aceito por todas as culturas antigas era de que o mar, ninguém tinha controle sobre ele. Não haveria poder, exceto o poder de um Deus, que pudesse controlar o mar, as grandes águas revoltas que tinha por ali. Então eles acreditavam que só quem poderia acalmar o mar era Deus, as culturas antigas. E aqui acontece justamente isso. O Deus está naquele barco. O Deus que se encarnou, meus irmãos, se encontra ali, repreendendo aquele mar, repreendendo aqueles elementos que Ele mesmo esteve chamando à existência. Ele estava com eles naquele barco, aquele que os criou. Isso deixou os discípulos apavorados. Ali na tormenta eles viram o poder do grande rei. Mas, meus irmãos, eles já sabiam pelo menos alguma coisa, que o Senhor Jesus, o seu mestre, tinha de fato algum poder. Eles sabiam disso, e talvez diante do que eles já tinham visto, eles poderiam até ter dito: rapaz, este mar está desta maneira aqui, mas o nosso Senhor ali, que já demonstrou que é pelo menos um profeta, que tem poder, que expulsa demônios, cura enfermidades, ele está aqui conosco, está dormindo, tranquilo, por que nós vamos ficar atemorizados? Mas isso não acontece. Isso não acontece, eles acusam o Senhor de indiferença. Tu não te importas que morramos? Tu não nos amas? Eles disseram, como se Cristo de fato não os amasse. E por isso, Jesus ele vai repreender a eles dizendo: vocês ainda não têm fé? Onde está a vossa fé? A fé dos discípulos ainda não estava totalmente em Cristo, esta é a verdade. O amor deles ainda não estava totalmente em Cristo. Hernandes, mais uma vez, comentando, ele diz: se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. O perigo maior que nós enfrentamos e que eles enfrentaram não foi a fúria do vento ao redor deles, mas foi a incredulidade dentro deles. E é isso que muitas vezes nos leva a questionar o amor de Deus por nós e talvez dizer: Ele não é poderoso o bastante, porque há incredulidade ainda em nossos corações. Nessas passagens nós temos mais que um milagre acontecendo, nós temos uma manifestação do poder divino em exercício, e o Antigo Testamento vai falar claramente a respeito deste Deus. Salmo de número 89, versículos 8 e 9, vai nos dizer, o salmista diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti, pois Tu dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, Tu as acalmas. Ora, não foi isso que Cristo acabou de fazer aqui?
As ondas se levantaram de forma tão tremenda, de forma tão temerosa, mas Cristo repreende aquelas ondas e elas voltam a uma calmaria que ninguém nunca tinha visto. Para a segunda repreensão agora para com os discípulos, infelizmente não foi a primeira e nem a última vez que Cristo vai precisar repreender eles dessa maneira. Vocês não têm fé? Mais à frente, em Marcos capítulo 6, versículo 48 ao 52, nós vamos ver que uma segunda repreensão que Cristo ele faz para com eles, em uma tempestade novamente, naquele mar novamente, eles vão sentir medo novamente, mesmo tendo visto a multiplicação agora dos pães. E o texto vai dizer de Marcos que mesmo depois da multiplicação dos pães, vocês continuam com seus corações endurecidos, e é por isso que vocês têm medo, é por causa dos corações que estavam endurecidos. Então, meus queridos, nas duas ocasiões, eles precisavam, aliás, eles presenciaram o poder do rei, mas nas duas ocasiões eles temeram. Ainda não haviam deixado que este poder transformador que estava caminhando com eles diariamente, ensinando, sendo demonstrado, eles não permitiram com que este poder transformasse o seu coração. Continuou duro, endurecido. A falta de fé, ela reaparece, mostrando que as tempestades externas, elas na verdade só cessam quando as tempestades internas, elas se calam dentro de nós, meus irmãos, e acalmam os nossos corações endurecidos. Essas tempestades, elas vencem os nossos corações, que devem ter fé em Cristo, mas que nos fazem duvidar, fazem com que a nossa fé nele não seja total. Então nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Na vida, nós passamos por muitos momentos de dores, de medo, de pânico, para vermos o poder de Deus. Muitas vezes o Senhor nos permite a isso. Deus não foi, como eu disse, porque Cristo quis, fazer uma pegadinha com eles, deixar com que entrasse naquele barco para passarem por isso, mas foi permissão de Deus, para que eles vissem o nível da sua fé. E assim acontece com nós, em muitas vezes na vida, vamos passar por momentos como estes, seja enfrentando uma doença, um momento difícil da vida qualquer, mas é nestes meios, quando nós, com fé, lembrem-se, com fé, não duvidando, Deus ele age em nosso favor, ela nos apresenta o Senhor à medida que nós avançamos na caminhada cristã, meus irmãos. À medida que nós vamos passando pelas dificuldades, mas ao mesmo tempo, conhecendo mais deste Deus que se revela nas tempestades. Não necessitávamos de um Deus poderoso se nós não tivéssemos inimigos implacáveis para que fossem vencidos. E da mesma forma, nós não necessitaríamos de um Deus e não conheceríamos a Ele se não fosse pelas tempestades e pelas dificuldades da vida. Pois não é nas tempestades quando até mesmo aqueles que não dizem crer em Deus gritam: Senhor, me ajuda. Somos levados a crer no Senhor em meio às dificuldades. Não que Ele necessite disso, mas que nós necessitamos disso. O principal deles é a nossa incredulidade, um dos principais inimigos que nos atormenta todos os dias. E é contra ele que Cristo luta. Não importa o quanto nós venhamos a ver o nosso Deus fazer, o nosso coração é pecaminoso ainda e ele vai estar, meus irmãos, sempre inclinado a não acreditar, a questionar, a se perguntar: tu não se importas que morramos? É fato. Mas isso revela o nível da nossa fé. Então, mesmo em meio a momentos como estes, que o Senhor ele nos ensina que Ele nos ama. É em meio a momentos como estes que nós vemos que o Senhor ele é poderoso para curar alguma doença. Tudo é possível ao que crer, diz a palavra. Então não temamos, não venhamos a ser incrédulos diante do Deus ao qual nós servimos, meus irmãos, e vemos todos os dias a manifestação desse Deus em nossas vidas, seja pelo um simples respirar, seja por uma coisa extraordinária que Ele faz na nossa vida ou na do próximo, mas nós temos visto constantemente este Deus trabalhar. Então, concluindo, meus queridos,
Talvez assim como aconteceu com aquelas pessoas que julgaram aquele homem como um simples mendigo andando na rua, e que na verdade era Napoleão Bonaparte, o imperador da França. Às vezes nós julgamos Cristo desta maneira. Nós não o julgamos tão poderoso assim como ele diz ser. Muitas vezes, por conta da incredulidade dos nossos corações, nós não julgamos o seu amor tão grande assim para conosco, duvidando da sua própria palavra, que diz que ele nos amou até o fim, que ele pagou um grande preço para com nós. Então nós vimos nesta noite que Deus ele é poderoso, que Deus ele nos ama verdadeiramente, e que não é porque estamos nas tempestades, nas adversidades da vida, que Deus ele não nos ama, mas que ele está lá conosco. Essa noite vimos e nos recordamos que pelo menos nós já demos o primeiro passo quando aceitamos o convite do Rei, quando decidimos segui-lo. Nós demos o primeiro passo, nós seguimos o comando, ainda que sem entender muitas vezes no decorrer desta vida, desta caminhada, mas pelo menos essa pequena fé nos foi dada, para que crescêssemos no seu nome e fôssemos salvos. Esta noite nós vimos, meus irmãos, que Jesus, estando conosco, não significa que nós estaremos ausentes de problemas, de dificuldades, de tempestades da vida, mas que Ele está conosco, que Ele nos ama, que Ele é poderoso. Na verdade, como nós vimos em terceiro lugar, é na tormenta, é na tempestade, é na dor, é nas dificuldades que nós conhecemos mais ainda este Deus que se revelou a nós, que nós vemos o seu grande poder, o seu grande amor. Então na tempestade vimos que Ele não age de indiferença para conosco, mas Cristo mostrou confiança no seu Pai e nos ensina a colocarmos confiança nele também. Independente das circunstâncias, das dificuldades da vida, se estivermos firmes na fé com o Senhor, nós passaremos por elas dando glória a Deus. Nós vimos que Ele nos ama, então que nós possamos amá-lo também. Amém? Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua revelação que nos mostra quem Tu és. Obrigado porque nas adversidades Tu estás conosco. Tu nos ama, Tu és poderoso, ó Deus. Obrigado porque nessa noite Tu falou aos nossos corações. Abençoa cada um, Senhor, que aqui está. Fala aos seus corações, cuida de cada um, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos aprender diariamente a Te amar mais, a não duvidar do Teu poder, a não duvidar do Teu amor. É assim que nós Te oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.